Olá, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Um bom culto, boa meditação na palavra de Deus. Que Deus possa falar ao teu coração e ao meu coração, aos nossos corações. O Senhor está aqui, amém? Sua presença é real. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos, Deus te abençoe. Eu quero compartilhar um texto maravilhoso da Bíblia nesta hora com você. Está no livro do profeta Isaías, no capítulo 44, do verso 9 até o verso 20. Diz assim a palavra de Deus: Todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem.
Espantem-se e sejam a uma envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo, a martelo e forja o ídolo com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com um lápis esboça uma imagem, alisa a imagem com a plana, marca com o compasso, faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em sua casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, como parte de sua madeira se aquenta e cozinha o seu pão, e também faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, e com ela cozinha a carne para comer, assa a carne, farta-se, também se aquenta e diz: já me esquento, contemplo a luz. Então, do resto, faz um deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se diante dela e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, e já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei, metade cozi, pão para sobre as brasas, assei sobre elas carne e as comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma e nem dizer: não é a memória daquilo em que eu confio. Amados, o profeta Isaías foi um profeta muito amado em Israel. Ele profetizou entre o ano 8 e 7 a.C. Ele chamava sua esposa de minha profetisa, o que nos faz crer que ela também profetizava. Isso está escrito no capítulo 8, no verso 3. E o profeta Isaías, demonstra uma profunda preocupação para que o povo não caia na idolatria. Todo pecado é pecado, mas o pecado da idolatria aqui, em Isaías 44, do 9 ao 20, é chamado de loucura, insensatez. Porque o povo se envolveu demais com uma adoração a coisas fabricadas por suas próprias mãos. E isso Deus abomina veementemente. A idolatria é uma frontal desobediência ao primeiro mandamento, em Êxodo, capítulo 20, verso 3, que diz: não terás outros deuses diante de mim. A idolatria é também uma frontal desobediência ao segundo mandamento, em Êxodo, capítulo 20, dos versos 4 ao 6, que diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Por que a Bíblia chama a idolatria de loucura? Porque Deus diz na palavra: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus.
E a pessoa vai embora conhecendo a palavra, lendo a palavra, ela faz a imagem de escultura, fabrica o seu ídolo, se prostra diante do ídolo e diz que isso não é idolatria. Ele diz: não, nós não adoramos. Essa imagem para mim não tem significado. Essa imagem para mim é apenas como que uma fotografia. E eles perguntam para nós: você não tem uma fotografia do seu pai? Você não tem uma fotografia da sua mãe? Eu não adoro essa imagem. No entanto, ele chega diante da imagem e faz esse gesto. Isso é adoração. Ele diz: não, nós não adoramos. Eu não adoro nenhuma imagem. Mas ele se prostra, ele se ajoelha diante da imagem, ele faz este gesto. Isto é prestar culto às imagens. Por isso a Bíblia chama de loucura. Porque embora a palavra de Deus seja clara, ele olha para a palavra e ele diz: não, não é desse jeito. Não é assim que a palavra está dizendo. Não é isso que a palavra quer dizer. É uma desobediência frontal, rebelde à palavra santa, ao mandamento santo do Deus que é santo, único e verdadeiro. De não ter outros deuses, de não fazer outros deuses, de não adorar outros deuses. Mas o povo consulta os ídolos, fabricado por suas mãos, na ânsia de conhecer o futuro, ao invés de consultar o Senhor, seu Deus, ao invés de consultar o nosso Deus, ao invés de se voltar para a Bíblia, ao invés de se voltar para a palavra de Deus, na ânsia de conhecer o futuro, busca nas imagens de escultura. Amados, a Bíblia não é um livro de perguntas. Por isso, Isaías diz no capítulo 46, no verso 9 e 10: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Eu que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Eu que desde a antiguidade anuncio as coisas que ainda não sucederam. Eu que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus está dizendo: a minha palavra vai permanecer de pé até o fim. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Deus está dizendo: eu é que sou Deus. A Bíblia não é um livro de perguntas, mas por isso ela diz: lembrai-vos disso. Lembrai-vos que eu sou Deus. Deus está dizendo: eu é que sou Deus. A Bíblia não existe para provar a existência de Deus. Essa não é a função da Bíblia. Assim como quando nós compramos um objeto novo na loja, ele vem com um manual. Isso aqui é um manual. O objeto novo vem com esse manual. Se o proprietário obedecer todas as orientações do manual, aquele objeto vai funcionar direitinho, não dará problemas, terá uma durabilidade longa, tudo vai dar certo. Mas se ele não obedecer às orientações do manual, ele terá problemas sérios com o seu objeto. Este aqui é o nosso manual, esse é o meu manual, esse é o teu manual, ao qual devemos obediência. Diga: Senhor, me ajude. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça. A Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. Por isso ela começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Estas são as primeiras palavras da Bíblia. Esse é o primeiro versículo da Bíblia.
ela já começa com esta afirmação: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou a pessoa crê ou não crê. Quem crê, graças a Deus, recebeu um milagre. Quem não crê, ainda precisa do milagre de Deus na sua vida. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. E quem era Jesus no princípio? Era o Verbo. No Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1, está escrito: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No versículo 14, ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, cheio de graça. Nós vimos, João está dizendo, nós vimos com os nossos olhos a sua glória. A glória como do unigênito Filho do Pai, como o Filho único do Pai. É uma questão de crer, ou a pessoa crê na palavra de Deus, crê naquilo que a Bíblia está dizendo, ou ela não crê. A maior perda de tempo dessa vida é debater sobre a existência de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta a Tito, deu uma orientação, dizendo para evitar tipos de debate, de contenda. Ele diz assim, na carta de Tito, no capítulo 3, no verso 9: evita discussões insensatas. É para evitar genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não tem utilidade e são fúteis. Ora, não tem utilidade nenhuma, são fúteis. Evita toda e qualquer disputa, toda e qualquer contenda, todo e qualquer debate a respeito da existência de Deus. Só vai gerar problema, confusão e inimizades. Por isso, a Bíblia diz: evita essas coisas. Ou a pessoa crê, ou ela não crê. Se ela crê, graças a Deus. Se ela não crê, precisa de um milagre. Evolucionistas e criacionistas se enfrentam desde o princípio. Evolucionistas dizem que tudo o que existe é fruto de uma mera evolução. Que no princípio não existia nada, não havia nada, e o nada começou a evoluir. E o nada foi evoluindo e surgiram todas essas coisas. Os criacionistas dizem: há um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que criou todas essas coisas. Aleluia! Apesar de Deus não precisar provar a sua existência, Ele usa o cumprimento das suas profecias como prova. Ele não precisa provar, mas o cumprimento da sua palavra, o cumprimento da sua profecia serve de prova. E a Bíblia contém mais profecias do que qualquer outro livro do mundo, mas as pessoas não valorizam. As pessoas dão crédito a um astrólogo francês que ficou mundialmente conhecido, mas as suas teorias nunca se realizaram, literalmente. E ele ficou conhecido porque, erroneamente, ele foi nomeado como um profeta bíblico, e o cara não tem nada a ver com a Bíblia. Na verdade, ele era um agoureiro, um prognosticador e um vidente. E as pessoas dão mais crédito a esse tipo de coisa do que as Sagradas Escrituras. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. O fato da conclusão, da realização das profecias bíblicas servirem de prova, isso também demonstra a veracidade da Bíblia para nós. Isso comprova como a Bíblia é verdadeira.
Toda a nossa fé está baseada na Bíblia. Desde a nossa salvação. Nós cremos na salvação da nossa alma através do quê? Através da Bíblia. Nós cremos na vida após a morte, que muitos perguntam, existe vida depois da morte? Claro que existe. A vida eterna. Nós cremos na vida eterna com Deus através do quê? Através da Bíblia. Nós cremos na divindade do Senhor Jesus através do quê? Através da Bíblia. Nós cremos na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, na divindade de Deus, em todos os atributos de Deus. Nós cremos através do quê? Através da Bíblia. Glória a Deus. É preciso que tenhamos a certeza de que a Bíblia foi escrita de um modo sobrenatural. Ouça bem o que diz a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 21. Está escrito assim: nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aleluia! Homens santos falaram da parte de Deus, movidos e ungidos pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia foi escrita por homens? Sim, foi escrita por homens santos, falando da parte de Deus, ungidos pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo. A palavra de Deus mexe conosco, porque ela é viva e ela faz a gente tomar atitudes. Louvado seja Deus! Uma das maiores provas da veracidade da Bíblia é que, apesar dela ter sido escrita por mais de 40 autores diferentes, durante um período de 1500 anos, autores que viveram em épocas muito diferentes, em culturas muito diferentes, a Bíblia apresenta uma mensagem única, contínua, para todas as eras, para todos os povos. A Bíblia apresenta uma mensagem integrada para todas as eras, para todos os povos. A Bíblia apresenta uma mensagem relevante, atual, para todas as eras, para todos os povos. Diga glória a Deus. Que poder na palavra de Deus. Para citar apenas um exemplo de coerência bíblica, eu vou citar Hebreus 9:22, que diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Veja, essa verdade absoluta, ela tem sido a mensagem da Bíblia por mais de 3.500 anos. A única alteração foi a substituição do modo, do método do Antigo Testamento para o Novo Testamento. O método para o perdão no Antigo Testamento era temporário. O método do perdão no Antigo Testamento era anual. Ele requeria o sangue de um cordeiro, de um animalzinho, inocente, puro e sem mancha. No Novo Testamento, o método passou a ser definitivo, para sempre. Foi uma única vez. Não existe a renovação do sacrifício de Jesus. Isso é mentira. Porque o sacrifício de Jesus foi uma vez para sempre. Foi de uma vez por todas. O sacrifício de Jesus na cruz foi eficaz, foi perfeito, foi completo. Graças ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não apenas tirou o pecado do mundo, ele tira o pecado do mundo ainda hoje. Louvado seja Deus. Por isso nós amamos aquele hino que diz assim: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer
eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Graças a Deus, porque ela é imutável. É a mesma de ontem, de hoje e de sempre. A palavra de Deus não muda. Deus não muda. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Quantos exemplos de coerência bíblica poderíamos destacar? Quantos exemplos de credibilidade bíblica poderíamos destacar? Mas só o fato, o simples fato de vermos tantas profecias bíblicas cumpridas já é o bastante. E só Deus pode realizar tamanha proeza. Só Deus pode fazer isso. Por isso o salmista diz no Salmo 14, no verso 1, que só o insensato diz no seu coração: não há Deus. É loucura dizer que não há Deus. É insensatez, diz a palavra de Deus. Assim como a idolatria é uma loucura, é uma insensatez. Quem creu, recebeu o milagre de Deus. Quem ainda não creu, precisa do milagre. Eu quero orar nesta hora com você, por todos aqueles que cremos e por aqueles que ainda não creem, para que Deus faça uma obra em nome de Jesus. Amém? Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos pelo dom maravilhoso da fé que o Senhor colocou em nosso coração. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pelo teu trabalhar em cada um de nós. E oramos, ó Deus, por aqueles que ainda não creem, por aqueles que ainda duvidam, resistem à tua palavra e ao teu chamado, para que uma obra maravilhosa do Senhor seja feita em cada coração. Pai Santo, oramos por nossa nação, pedimos perdão pelos pecados da idolatria no Brasil, abençoamos o Brasil, declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus, oramos por nossa cidade, pedimos a paz do Senhor sobre a nossa cidade. Pai, eu oro e abençoo cada lar representado, cada família. Eu oro por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão em depressão, por aqueles que estão passando por opressão satânica, por aqueles que estão caídos nas sarjetas. Ó Deus, por aqueles que estão sofrendo, tenha misericórdia, Senhor. Venha, Deus, em auxílio, venha em socorro dessas almas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo as crianças, os nossos jovens, os idosos. Abençoa, Deus, a tua igreja, que se cumpra mesmo a tua palavra até o fim, porque só o Senhor é Deus e não há outro. Aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua família, hoje e sempre. Amém.